missionário é aquele que anuncia o Evangelho, perpetuando as palavras de Jesus. Mais do que anunciar, vivencia essas palavras, tornando-as atos concretos de solidariedade. Muitos imaginam a figura do missionário em saída, sempre em lugares distantes, onde a evangelização se faz tão necessária. Mas existem missionários que, em outros contextos, também contribuem para que a palavra continue viva. Hoje, vamos falar sobre a importância das missões, as diferentes formas de vocação e como fazer a diferença no mundo. Minha gente, estou aqui ao lado de um dos homens mais inteligentes que eu já conheci, um dos mais inteligentes, tá? Super inteligente, capaz, pai de família, brother do padre, palmeirense e olha, acima de tudo, um homem com uma espiritualidade assim fantástica, missionário, músico. Sabe quem? Ricardo Sá, pode aplaudir, Barbá. Ricardo Sá, brother do padre, tá? Brother do padre, não é qualquer coisa não. Olha, eu tinha um desejo e hoje se realizou aqui na Rede Vida, Ricardo. Sua presença aqui com a gente. Fala, querido. O Brasil inteiro vê, até fora do país. Cara, eu tenho uma grande estima por você, Ricardo. Sempre tive, continuo tendo. E eu ficava imaginando quando é que nós iríamos nos reencontrar, sabia? Pois é, cara. Vamos lembrar pro povo, você sabe que foi a primeira coisa que eu achei mais linda quando eu fui na sua casa? Essa história você gosta de contar porque ela tem um significado bem grande, né? Tem, e ela já tem a ver até com o assunto de hoje, missão, não é? Boa. Quando eu fui na casa do Ricardo, isso faz bastante tempo atrás, tá? Mas me chamou muita atenção porque eles, na hora que eu entrei, alguém falou assim, espere aqui. E já era dentro da casa deles, né? Ele com a Eliana. Bom, nenhum dos dois estavam na hora. Mas daqui a pouquinho, o menininho dele chegou, que era pequenininho, hoje é um homem, casado, né? Que ele vai falar daqui a pouco, que é o filho dele. Era uma criança. Ele tinha acabado de chegar da escola. Daqui a pouco entra o Ricardo. Me cumprimenta como um gentleman. Um homem assim com uma delicadeza, me deu uma atenção de arrepiar. E aí ele falou assim, Marcos, eu não era padre, você me dá 10 minutos? Eu falei, claro, porque o meu filho chegou na escola e eu vou dar uma atenção para ele, tá? Eu já venho. Isso já me impactou. Ele foi, depois de uns 10 minutos, ele voltou e me deu aquela atenção maravilhosa. Daqui a pouco chega a Eliana, a esposa do Ricardo. E ela também veio até a mim, me cumprimentou, Marcos, não sei o que, cumprimentou ele. E aí perguntou do filho para ele, tá aí, tá. Padre, dá licença um pouquinho, eu já venho aqui que eu vou ficar com meu filho. Aí eu não aguentei, eu fui falar, Ricardo, o que está acontecendo aqui, meu irmão? Que coisa linda. O filho de vocês chegou da escola e por que vocês estão dando esse tempo para ele? Eu queria que você falasse isso. Olha, era o desafio de a gente justamente equilibrar a nossa vida missionária, não é, com a nossa família. Porque também, na verdade, acho que até essa palavra equilibrar ela não é muito bem adequada, não. É porque nós nunca nos vimos missionários sem sermos, de fato, família, marido e mulher, pais. Então, o fato de a gente cuidar da família, não se tratava de uma atividade que a gente tinha que encaixar na vida missionária. Porque aqueles 10 minutos que você deu, depois a sua esposa deu para o teu filho, foi de suma importância. Tipo assim, padre Marcos, segura aí porque eu não abro mão, porque esses 10 minutos é para o meu filho. Nós vamos dar agora esse tempo que é sagrado, porque eu trabalho, a minha esposa também, e agora é o momento que ele tem de ter a gente um pouquinho. Eu achei isso daí muito fora da curva, Ricardo. Fora de verdade, eu nunca mais esqueci isso, cara. Isso aí serviu para mim como algo que hoje, para o meu sacerdócio, me pesa positivamente, entende? Realmente foi um dos legados que, no primeiro impacto, quando eu conheci você, foi que mexeu comigo, Ricardo. Você vê, né? A evangelização, ela é, acima de tudo, semeadura, né, Marcos? O que nós somos? Nós somos agricultores, né? Só que a gente sabe da nossa semente. A gente pode crer na semente, que a semente é boa, não é?
Então, e não existe coisa melhor do que a gente semear com os nossos gestos. Com aquele meu gesto, eu semeei no seu coração, mas porque eu sabia que eu estava também semeando no coração do seu filho. Que coisa linda, que coisa linda. Ó, nós temos, pra gente, acho que dar uma açucarada, eu quero saber um pouco sobre a sua missão, esta que você já tem, mas eu quero que você fale um pouco mais dela para nós. A gente preparou aqui, Ricardo, um VT que fala um pouco sobre, um pouco mais sobre as vocações, que aliás esse termo ele é próprio da nossa igreja, né? Vamos dar uma olhadinha para a gente desenvolver a nossa conversa? Solta aí esse VTzinho, gente. Desde o sacramento do batismo, cada um de nós é chamado a evangelizar. Cada pessoa encontrará a sua maneira de fazê-lo, e a Igreja Católica reconhece 4 tipos diferentes de vocações. A vocação sacerdotal, que inclui padres, diáconos e bispos. A vocação matrimonial, que inclui as famílias, a vocação à vida religiosa e consagrada, que contempla diferentes carismas, e também as vocações leigas, que incluem os catequistas e os trabalhos pastorais e missionários. Seja qual for a vocação, cada uma delas é fundamental para manter uma igreja ativa e viva. Ricardo, a gente percebe então que Deus nos vocaciona, a todos nós. Todos nós temos um chamado vocacional, que é diferente de quem vai procurar um emprego para descobrir a sua aptidão, aquilo que ele gosta, queria, se ele gosta disso, ele tem mais jeito para quê. No caso da fé, da nossa espiritualidade, é chamado de vocação. Talvez a primeira descoberta, essa é uma pergunta que eu ponho para você, que você é um grande missionário, é você perceber qual é a tua vocação e a partir daí você entender, através do chamado que Deus te fez, a tua missionalidade. Eu penso que a primeira experiência é a experiência com Deus mesmo, não é? Porque é Deus que nos chama. E a partir dessa experiência Você se descobre como uma vocação, que Ele está te preparando também. É porque a tua colocação é muito ampla, né? Porque primeiro a gente precisa contemplar a vocação para a vida, não é? Todos nós somos chamados para a vida. Sim. Depois nós somos chamados para colocar a nossa vida à disposição, não é? Para nós cristãos, para nós católicos, que fizemos uma experiência com o nosso Senhor, essa experiência com Deus, ela já traz em si esse chamado, não é? É aquilo tão bonito que a gente vê que está presente no Evangelho, não é? Quem fez a experiência com o nosso Senhor, o que deseja fazer? Deseja, então, contar aos outros. Sim. Não é? E aí, de uma maneira bem simples, está a nossa vocação. Se nós pensarmos no nosso batismo, todos nós somos missionários a partir do nosso batismo. Gostei, até como a gente teve aquela oportunidade na rádio, não sei se você vai lembrar, que eu citei uma passagem, você sublinhou embaixo, que quando João, evangelista, que viveu com nosso Senhor, quando ele começa a sua primeira carta, ele vai dizer: nós anunciamos aquilo que nós vimos Isso. E escutamos. E a gente não dá conta disso que a gente viu. E aí ele quis, você tem que mandar isso para alguém. Eu quero levar esse encontro, né? É tão genuíno porque eu me encontrei com o nosso Senhor, não é? Eu fiz com Ele uma experiência, e essa experiência, por se tratar de Deus, ela traz em si esse desejo de comunicar aos outros. E aí está a nossa vocação para a vida, a nossa vocação para comunicar nosso Senhor. Agora, a coisa mais linda do mundo é a gente entender, esses dias a gente estava com a parábola dos talentos, não é? Que animou um pouco a nossa liturgia. É a gente entender que o talento maior é a vida da gente mesmo. Então, quem entendeu, assim como eu imagino que você entendeu e eu entendi também, né? Que a gente vive a nossa vocação a partir daquilo que a gente é, não se trata daquilo que eu tenho que fazer, não é? Se trata do meu modo de viver, do meu modo de estar neste mundo. Eu acho muito bonito todas essas referências à vida missionária, como foi mostrada agora. Mas eu sou, assim, apaixonado pela missão que se realiza na medida em que eu sou capaz de me encontrar com as pessoas nos seus mais
nas mais diversas circunstâncias da vida, e ali eu sou genuinamente um missionário. Eu sou missionário do dia a dia, eu sou missionário na minha casa com a minha mulher, eu sou missionário com o porteiro do prédio, com o seu Zildo. Você, né? Esse encontro te transforma inteiramente, né? Eu gasto todo o tempo que for preciso para ajudar alguém a entender o quanto que o exercício, a experiência da vocação é um transbordamento da experiência que a gente fez com Deus. E por que transborda? Porque é Deus. E você lembra qual foi uma das suas primeiras... Nós estamos entendendo bem aqui, ó, que legal que o Ricardo está colocando, gente, porque ele está falando dessa experiência genuína entre você e o nosso amado Deus. Que isso vai modificando você de uma tal maneira que você não se contém. É que nem o Espírito Santo, quando começou a criar tudo, ele precisava explodir, ele começou a jorrar. Boa. Não é? Eu falei, eu não consigo segurar isso aqui dentro de mim. E você consegue perceber em que momento foi essa experiência que você teve? Você lembra de alguma que você falou, olha, padre, depois daquilo ali, foi um dos meus primeiros momentos onde eu tive essa experiência, cara? Eu lembro, final de semana, dia 25, 26 e 27 de novembro de, pasme, 1977. E 77? 77. O que aconteceu? Olha o curioso. O que aconteceu? Eu estava numa varanda na casa de retiro das Irmãs Mensageiras. Eu estava sentado no chão, estava com a minha Bíblia. E eu, pela primeira vez ali, acho que eu tinha o quê? 17, 16 anos, eu estava rezando. Não é? E ali eu senti que Deus me ama. Não é? Essa é a minha experiência fundante, Padre Marcos. Foi a primeira vez que você sentiu isso? E daí para lá, nunca parei de sentir, porque me sinto muito amado por Deus. E essa vontade de buscá-lo também, na palavra, porque você estava com a palavra dele na mão, né? São Bernardo de Claraval, ele fala uma coisa sensacional. Ele fala que muito daquilo que nos impede a seguir na nossa vida com Deus, com o nosso Senhor, é o fato de nós não conhecê-lo. Então a gente acaba fazendo uma ideia errada de quem Deus é. Por isso que a vida de oração, né, contínua, esse contínuo relacionamento com Deus, como fala Santa Teresa d'Ávila, que é uma experiência de amizade com Deus, ela vai justamente fecundando cada vez mais em mim e no Senhor também, essa experiência que é uma experiência de amor. A nossa experiência é de amor, entende? Deus não me pediu nada, Deus não me pediu que eu deixasse de fazer as coisas que eu tinha que fazer, Deus não pediu que eu deixasse de frequentar aqueles lugares, Deus não me pediu que eu me vestisse de um modo diferente. Deus me amou. E porque eu me senti amado, como iluminado por uma luz, eu olhei para a minha roupa e digo assim, opa, eu tenho que me vestir de acordo com o amor que eu sinto. Quando eu me senti amado, eu digo, opa, eu tenho que frequentar lugares que estejam de acordo. Na verdade, não foi nada que Deus mandou você mudar. Porque Deus não manda a gente fazer nada, né? Não manda a gente fazer essas coisas. Senão ele estaria ele introduzindo na tua vida, na sua liberdade. Vocacionalmente isso é muito importante, porque na verdade Deus só tem um pedido que Ele faz para nós, Padre Marcos. Sabe qual é? Qual? Você me permite que eu te ame? Olha isso, que coisa maravilhosa, né? Ô, Ricardo, você sabe que... A luta é essa, né? A luta é deixar Deus me amar. Eu acho que essa cereja do bolo que você está colocando pra gente aqui, ela é super legal, porque é o seguinte, eu vou falar uma experiência que eu tive, e agora o que você está falando sobre missão, ser missionário, vai ajudando muito a você que está agora em casa a entender uma coisa muito legal. Quando eu estive no seminário, a gente tinha nossas aulas na faculdade, com baitas professores muito bons, super competentes, conhecedores da palavra, que às vezes nos deixava assim arrepiados, sabe? Só que a gente também percebia que muitos deles tinham um conhecimento muito grande, Ricardo, mas eu ouso dizer que faltava ter tido um encontro com Cristo. Porque eu acredito que é possível você ser um bom pregador, ser um bom anunciador, mas na verdade você faz uma propaganda só de Cristo, sem você ter tido um encontro. O missionário é diferente, né? Isso mesmo. O missionário, você primeiro, independente de você ter estudado teologia ou não, é você dar essa oportunidade que Cristo só pede uma coisa: você permite eu te amar?
Então, se não houver esse encontro, eu acho que é muito complicado falar sobre missão. A gente não pode, de fato, a gente não pode se arvorar. Então, nós podemos ser um exímio, entre aspas, teólogo, e sem ter tido um encontro com Cristo. Pode, né? Sim, porque isso diz respeito a uma experiência do alimentar o seu conhecimento e não uma experiência existencial, não é? Sim. Por que nosso Senhor ele é conhecido como o grande comunicador? Para nós comunicadores isso é muito importante. Porque a comunicação de nosso Senhor foi sempre uma comunicação entranhada. Entranhada quer dizer o quê? Quer dizer que quem ouvia nosso Senhor não ouvia somente pelos ouvidos, não via somente através dos olhos, desses sentidos, mas se sentia interpelado nas entranhas. Nas entranhas. E por isso que essa experiência com o nosso Senhor, para a realização da nossa vocação e da nossa missão, ela precisa ser uma experiência real, contínua, porque é um amor entranhado que a gente também precisa comunicar aos outros. Maravilhoso. Eu estou falando para você, Ricardo Sá, maravilhoso missionário, está aqui, ó, abrindo uma cortina, descortinando, melhor dizendo, toda uma ignorância que se pensa de missão. Ah, eu vou fazer uma missão, então eu preciso ir lá fora. Para. A missão começa com esse encontro, que ele está falando assim, como ele está explicando para a gente, tá? Ricardo, segura aí, porque o nosso papo está muito bom. Olha aqui, ó, o Padre Marcos está junto aqui com o Ricardo. Ricardo, diz uma coisinha. Você agora reside aqui em São Paulo, né? Está residindo aqui em São Paulo, capital. É uma coisa inesperada, mas que está trazendo muita alegria para mim e para Eliana. Estamos aqui nessa terra da garoa, não é, rapaz? Mas só tá você e a Eliana, o filho casou. Eduardo Neto casou. Eduardo está com 30 anos, aquele rapazinho. Aquele menininho. Aquele menininho que você conheceu. Eduardo está casado, está com 30 anos. Já me deu uma neta, a Julie. Deu a netinha Julie? Isso mesmo. Ai, que bacana. Estamos Eliana e eu aqui em São Paulo. E a partir daqui, vivendo a nossa missão, vivendo essa experiência que eu estou te contando. Essa experiência que você está explicando pra gente. Porque um outro segredo disso tudo é atualizar essa experiência, não é? Eu gosto demais disso aí. A nossa história com o nosso Senhor nunca pode ser uma história com fatos que eu conto do passado. Eu gostei muito. E nós temos um VT aí, eu gosto muito daquela passagem, a missão tem muito isso, né? A questão missionária. Aquela passagem de Abraão, que Deus ama Abraão e faz esse convite. Abraão, sai da tua terra e vá para onde eu te enviar. E eu acho, isso é uma coisa que marca muito a minha vida e marca a vida do missionário também, né? Mas o sair não é necessariamente sair do lugar geográfico onde você está. É sair, às vezes, da maneira apequenada de pensar, de uma acomodação, né, Ricardo? Às vezes, naquele modo de evangelizar. Mas a missão, ela realmente sair. Porque no encontro com Deus, a gente vai redescobrindo sempre o novo. É porque a grande pegadinha dessa proposta de Deus para Abraão é sai para onde eu te mostrarei. Para onde eu te mostrarei. O que ele estava dizendo assim? Para onde é que eu vou? Não é? E Deus está dizendo assim, você vai entender no caminho, miserável. Pois... Cara, mas é bem por aí mesmo. Você vai entender. E a gente quer entender tudo, né? A gente quer resposta a tudo. A gente quer resposta. Vai para onde eu te mostrarei. Quer dizer, se for para onde Deus vai me mostrar, eu preciso ir. E eu vou entender para onde é. Eu vou entender isso no caminho. Exatamente o que foi que aconteceu comigo e com a Eliana agora, nesse exato momento. Nós estávamos em missão em Sergipe. Sim. Estávamos um abração ao povo de Sergipe, de Nossa Senhora da Glória. Estávamos lá numa linda missão junto a Dom Vitor Menezes, na Diocese de Propriá, junto a uma iniciativa privada dos nossos queridos amigos da Nativille, de uma construção de um santuário dedicado a Jesus Misericordioso, né? E após 6 anos de missão, nós vimos que ali nós tínhamos dado a nossa contribuição, e aí viemos aqui para o estado de São Paulo, tanto que nós, é muito legal essa passagem agora nesse momento, tanto que nós saímos de Sergipe e enviamos a nossa
a nossa mudança para a Cachoeira Paulista, porque lá nós construímos uma casa, não é? E viemos aqui para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, nós entendemos, foi exatamente assim que aconteceu. Bacana. Nós entendemos, marido e mulher, Eliana e eu, nós fomos percebendo, fomos ficando quietos, e num belo dia ela me perguntou se eu estava sentindo o que ela estava sentindo. Eu digo, estou sim. Olha isso. E aí nós estamos sentindo o que, meu amor? Me diga. Que a gente precisa permanecer aqui em São Paulo, porque vamos poder atender. Então, a gente foi entendendo, sim, no caminho, que aqui, a partir de São Paulo, é a nossa terra de missão. É uma Galileia super agitada, eu que já estou um pouco mais tempo aqui, Ricardo. É uma terra de grandes desafios, mas daqui a pouco nós temos uma pergunta para você, está no VT, mas daqui a pouco eu quero também complementar com uma pergunta minha, se você permite, tá? Vamos lá, solta esse VT para o nosso querido Ricardo Sá, manda lá. Como persistir na vida missionária, mesmo quando é preciso estar longe de casa e da família? Você já deve ter tido essa experiência alguma vez, Ricardo? De ter que sair e ficar longe de casa, alguma coisa? Ou se não, como que você consegue ingerir essa pergunta? Essa é a minha experiência contínua, desde que eu me entendi missionário. Eu penso que não existe uma outra forma de a gente alimentar a nossa missão, não obstante quaisquer que sejam as dificuldades, do que a oração. Lembrando que você ainda não estava nem casado, você tinha 16 anos quando você estava sentadinho lá com a Bíblia na mão em 77. Isso, a partir daí eu fui para o grupo de jovens, depois eu fui para a comunidade Shalom. Você não conhecia ainda a Eliana nessa época? Não, eu fui conhecer a Eliana em 84. Então, bem mais para frente. Eliane, que eu cheguei na Canção Nova em 84, a Eliane em 85, depois nós nos casamos em 91. Certo. E a experiência de deixar, ela está sempre presente, não é? E ela é nutrida onde ela precisa ser nutrida, na sua raiz. E é na relação com Deus. E aí eu me valho da oportunidade para dizer uma coisa fundamental para todos nós. A importância da vida sacramental. E eu estou falando do sacramento da reconciliação e do sacramento da Eucaristia. Eu, como cristão, como católico conservador, me assusto como cada vez mais os católicos estão se confessando menos. Imagino que o senhor, como sacerdote, deve observar isso com... Isso é uma coisa que a gente percebe por demais. Com pesar, não é? Com pesar. E os sacramentos, eles são a fonte de toda graça. Então, a gente não precisa inventar nada, Padre Marcos. Não é? A gente nutre a missão no Senhor que nos fez missionários. E a gente, para viver no Senhor, a igreja nos dá os sacramentos, e de modo especial, o sacramento do nosso dia a dia, que é um convite para quê? Para que nós vivamos em estado de graça, porque não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar. Então eu preciso me confessar, e eu preciso viver em estado de graça, e eu preciso comungar bem, eu preciso participar bem da Santa Missa e buscar frequentar, ir com frequência ao sacramento da Eucaristia. E a partir daí, por conta do pecado, da concupiscência, eu vou pecar, e se o pecado é mortal, eu volto para a confissão, eu me confesso, eu retorno para a Eucaristia, e assim eu sou nutrido da vida cristã, que me une, que me une ao próprio Cristo. Não é possível viver vida cristã se não for desta forma. Não é? Quanto mais viver a vida como você tá Estou tocando num assunto assim muito sério, mas é um assunto importante. É um assunto que desenha o verdadeiro âmbito missionário, não é? Isso para qualquer ser humano que quer seguir Jesus, que está tendo esse encontro com Cristo, é justamente viver sempre esses sacramentos da nossa igreja, em constância, com seriedade, como você falou. Eu percebo como padre que muitos não procuram quase mais o sacramento da reconciliação, que é a confissão dos pecados, minha gente, né? As pessoas hoje estão comungando, e aqui não é um julgamento, eu posso falar como padre, porque a gente está no dia a dia ali, Ricardo. A gente vê que as pessoas comungam sem muita consciência do significado da Santa Eucaristia, do que é que eles estão recebendo ali, não é? E se vão despreparados. A gente sabe que tem pessoas que estão carregando as suas vidas ali com rinchas, com diferenças com o irmão, etc. E está lá comungando, com aquele gesto de piedade. Tudo bem, a gente precisa da Eucaristia. Mas acima de tudo, a gente precisa
ter esse encontro, que para mim acho que ele fundamenta bem a missão, sabe, Ricardo? Porque, afinal de contas, todos os batizados somos chamados Todos de somos missionários. chamados, Mas se eu não tiver esse encontro, como é que eu vou sentir esse meu desarmar, né? Desarmar de mim mesmo, para começar a querer saborear esse encontro que Deus vai devagarinho como você falando, aquela coisa encrostadinha começa a se desenhar em mim. Como? Pelos sacramentos da vida, como você acabou de falar, que isso tem que ser levado a sério na vida de um missionário. Porque eles são o modo de a gente atualizar essa experiência conosco. É um jeito de Aquela minha atualizar. experiência em 77, ela é atualizada hoje, quando eu participo da Santa Missa, e eu faço uma boa comunhão. Na sua opinião, assim, agora é uma questão muito particular, você sentiu que nosso Deus veio sinalizando São Paulo. São Paulo nós sabemos que é uma grande metrópole, uma das maiores do mundo. E aqui tudo acontece, muitas coisas. A gente vê agora aqui falando sobre a robótica na medicina. A gente vê hoje as grandes catedrais chamadas shopping center. A gente está vendo as academias que se tornaram pequenas igrejas, no bom sentido da palavra. Então não estou tirando barato, não. É que hoje muito se vai, quase não se enxerga mais uma igreja. Os tempos mudaram, os desafios também. As famílias hoje estão em âmbitos diferentes. Na sua opinião, claro que Deus vai mostrando um dos grandes desafios aqui nessa cidade, ou numa grande cidade, você já percorreu por aí. São Paulo especificamente, Ricardo, na sua humilde opinião. O maior desafio? Um dos maiores desafios aqui. Eu penso que o maior desafio, ele permanece o mesmo. É levar o homem deste tempo, desta pressa, dessa loucura, a uma experiência pessoal com o nosso Senhor. Aí está o desafio. Esse é o grande desafio, porque eu sei que quem tudo faz é Deus, entende? Como o Senhor, como sacerdote, sabe disso mais do que eu, não é? A gente faz de tudo, a gente faz um pouco de tudo, não é? A gente canta, a gente dança, a gente prega, puxa vida, mas é Deus quem realiza. Então, se todas essas coisas que nós fazemos, Padre Marcos, ela não resultar no encontro pessoal com Cristo, o que é que nós estamos? Você certamente foi tocado por ver muitos homens que tiveram encontros com Cristo. Eu tive, Monsenhor Jonas. Eu tive. Você certamente teve. E outros também. Eu acho que hoje, por exemplo, você vê um jovem, o que chama muita atenção nele? Ele vê o belo da internet, o cara que hoje está bombando, fazendo alguma coisa. Então é sempre no ver o outro que muitas vezes te coloca numa referência de você falar, eu também quero. Não é isso que a gente vê normalmente? Sim. Falando de grandes... Sim. Né? E essa pergunta que eu fiz para você aqui em São Paulo, eu acho que essa questão da missão, que é esse encontro que você muito bem colocou para a gente, quanto mais eu vou me colocando em Cristo, mais eu vou me parecendo com Ele, a ponto de isso ser entusiasmado de quem o vê. Fala, você é diferente, Ricardo. Eu acho que o maior desafio é esse, você... A sua pergunta inquieta mesmo, vou lhe interromper, me desculpe. É como dizer Deus para o homem de hoje, não é? Isso. Como dizer Deus para o... Tem dos procedimentos dele falando, você não é o que eu vejo no comum. Você é diferente, eu quero que te seguir, eu quero descobrir onde você vem. Eu vou te dar um testemunho. Tá. Tomei Uber esses dias e Eliana e eu não tínhamos rezado o nosso rosário. Aí entrei no Uber e disse assim, primeiro falei, amigo, você se importaria de ligar o ar-condicionado, por favor? Ele olhou para mim assim, pois não, senhor. Depois ele disse assim, nós temos o costume de rezar, o senhor se importa que nós rezemos agora o rosário? Ele disse, não, claro que não, pode rezar, eu estou precisando, passando dificuldade. Pus a mão no ombro dele, enquanto ele dirigia. Disse, como é seu nome, meu amigo? Disse, meu nome é João, eu esqueci o nome dele agora. João, nós vamos oferecer agora esse mistério do Santo Texto que vamos rezar por você. Olha isso. Vamos pedir, João, para aquela graça, aquilo que você mais precisa, que só Deus sabe, a agonia que você está passando. João, o João olhando assim para mim, petrificado. João, você está sofrendo e eu também. A vida deve estar difícil e você tem sofrimentos aí dentro de você que você não sabe nem falar para Deus. Eu estou pedindo, João, que Deus agora escute você. Nesse Pai Nosso, nessas 10 Ave Maria. O João dirigindo assim, petrificado.
O João, não sei quando é que eu vou encontrar com o João outra vez. Agora, padre, se existir um outro modo de evangelizar nessa cidade que não seja dessa forma, me explique. É verdade. É isso que eu estou falando, esse impacto de você, em você, as pessoas têm que enxergar você, um ser que leve esse rosto de Cristo. Eu acho que nós estamos sedentos e famintos disso tudo. A gente volta para o Evangelho, não é? Volta para o Evangelho. Por que a gente volta para o Evangelho? Porque nosso Senhor, Ele não nos veio trazer a Boa Nova. Ele era a Boa Nova. Era Boa Nova. Quando se via Jesus passando no meio das pessoas, Quem me vê, viu, Pai. se dizia, exatamente, Quem me vê, o viu. reino de Deus está no meio de nós. Padre, o Senhor e eu, nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós, Sim. mas nós precisamos nos tornar pessoas que aonde nós cheguemos, as pessoas identifiquem que o Evangelho está presente. Voltando no talento que você mesmo Voltando falou, naquela o história. que fizestes com os talentos que eu vos confiei. Pois é, eu te dei a minha vida. Isso é a vida. Então leve essa minha vida, como você falou do Uber como exemplo, para onde você for. E para onde você for, não interessa. Isso. Porque lá alguém está precisando receber a vida de Cristo. Aí eu entendo que aquele motorista, ele vai se tornar missionário com mais alguém que ele encontrar. Sim, isso é uma coisa que vai tomando a vida do outro. Né? Porque quem sabe ali Deus não me ouviu e atendeu o que doía mais no coração daquele homem, e ele um dia ele vai chegar em casa e vai evangelizar a mulher dele. E vai dizer, Maria, você não vai acreditar, entrou um cara, entrou um casal dentro do meu carro, rezou um terço, e rezou uma dezena do terço por nós, eu pedi naquela causa, Maria, Deus nos ouviu. Quem sabe ele vai na paróquia e conte. Essa é a dinâmica da evangelização. Que coisa maravilhosa. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Eu fico assim com muito desejo, não é? Que a dona de casa entenda, que o médico entenda, que o cantor entenda, que o fotógrafo entenda, que em todas essas realidades nós somos missionários, não é? Por quê? Porque somos pessoas que estamos vivendo esse processo desse encontro com o nosso Senhor, porque também é processual. Eu já sei, eu sou um pouco suspeito para falar, quando você deu esse exemplo do táxi, eu fiquei imaginando, né? Porque você poderia, primeiro, por um certo medo, e aí entra uma questão de quem tem um encontro não tem medo. Você poderia perguntar, meu irmão, quando você falou, você se importa que a gente reze o terço? Perguntinha, né? É uma pergunta, porque assim, você poderia dizer, escuta, qual é a sua religião, hein? Porque se você for evangélico, se eu perceber que você é evangélico, eu nem vou fazer a pergunta que eu vou fazer. Porque eu não podia me arriscar. É? Eu não podia me arriscar. Você não podia se arriscar, não é? Assim não. Assim Então, eu acho que hoje, na minha opinião, a gente também tem que entender que o missionário é aquele que é, no bom sentido da palavra, com juízo em Cristo, que tem que ter esse encontro, é uma pessoa destemida. Ele tem o bom senso de falar, meu irmão, e não ter vergonha de falar da sua fé, daquela que você está cheio, daquela que você está cheio. Aquela que uma questão aqui não é se está certo, se é a mais certa, se é a mais errada, se a placa é essa, não. Aquilo que eu estou cheio. Eu estou cheio dessa fé que me fala, eu vou rezar o terço. Ok? Você se importa que eu reze o terço? Eu achei isso muito bonito, porque isso mostra coragem, né, destemor e obediência a Deus também, Ricardo. Não é? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Porque a gente tem medo, às vezes, hoje... eu não vou falar disso, porque tem alguns irmãos aqui que não é da mesma denominação nossa, né? Então é melhor eu ficar quietinho. Mas as pessoas hoje, padre, elas têm uma sede muito grande do que é de verdade, não é? A gente, por conta hoje da gente viver tão imerso nos meios de comunicação, as mídias sociais, a probabilidade, a possibilidade de mentir, ela é muito grande. Não é? Eu posso inventar uma baita de uma mentira usando aqui o meu celular e minhas mídias sociais. E tem pessoas que vivem uma grande mentira porque têm uma vida miserável. Não é? Então, a sede de verdade é muito grande. Então, quando você se arrisca, não é? Mas se arrisca expondo aquilo que você vive de verdade, isso tem um poder de atração violentíssimo. Não é só o fato de você cruzar com as pessoas hoje em dia, pensando naquela evangelização que é a preparação do terreno, e você sinceramente perguntar, e aí, tudo bem? Como é que você está? E fazer a pessoa entender que existe tempo para ela dar uma resposta. Isso já é uma coisa assim, violenta, poderosíssima, porque hoje ninguém tem mais tempo para escutar ninguém. E olha, eu faço esse exercício sim, eu pergunto para as pessoas como é que elas estão, e eu terei tempo para escutá-las se elas precisarem. Porque senão não adianta eu estar aqui falando sobre missão, não é, minha gente?
seria uma hipocrisia da minha parte. Um dos trabalhos eu acho que seu, e talvez da sua esposa, ou é dela, isso eu não sei. Eu gostei muito daquele livro seu, que eu já citei muitas vezes nas minhas homilias, Quem Tem Que Mudar Sou Eu. Eu penso sempre assim, né? Na missão, a gente sempre ouviu falar que não é porque mas você deve se colocar sempre naquele lugar de que o outro é melhor do que você. E você está ali no sentido, melhor não no sentido porque ele é o preferido, mas para que você possa desmascarar a nossa soberba, né, Ricardo? Porque eu acho que você também sempre tem que pensar assim, eu tenho que enxergar o belo que Deus também fez e continua fazendo na vida daquele outro lá. Eu não vou esperar ele mudar para eu amar. Eu preciso encontrar esse amor que você colocou no começo, capaz de saber viver com o outro, seja no trabalho, aqui, porque nós somos diferentes um do outro. Eu vou encontrar aqui, às vezes, uma pessoa aqui que tem completamente diferente de mim. E vai sair faísca se a gente conviver juntos. E a questão de aprender a amar e pensar assim, ele tem que mudar? Tem. Mas eu tenho que mudar primeiro para eu poder aceitar. E esse livro também tem um pouco esse termômetro aí, né? Ele tem esse termômetro, sim, mas fundamentalmente o que está na base desse livro é uma proposta de uma compreensão de que a mudança, especialmente de quem eu amo, começa no meu coração. Ah, sim. A mudança de quem eu amo começa no meu coração. Começa no modo como eu olho para quem eu penso que precisa mudar. Não sei se dá tempo. Posso contar como é que surgiu o livro Quem Tem Que Mudar Sou Eu? Eu acho que o nosso tempo já encerrou. Tem um minuto. Meu Deus do céu. Mas olha, minuto dá? Em um minuto? Meu Deus, acho que um minuto dá. O livro Quem Tem Que Mudar Sou Eu começou com uma senhora que me escreveu uma carta dizendo que ela estava em lágrimas lavando a louça na pia, revoltada com a família dela. Ela era muito cristã e ela colocou a televisão ligada nas maiores alturas do mundo para poder evangelizar a casa dela, e de repente aparecia uma pessoa fazendo uma palestra que ela nunca tinha visto, dizendo que ela estava ungida por Deus, que ela iria conseguir a transformação da família dela, e que um dia a família dela ia se dobrar diante dela, dizendo que ela estava certa. E ela faz uma promessa a Deus, ela liga naquela televisão, ela compra aquela palestra e manda uma palestra errada. E ela me escreve para dizer assim, Ricardo Sá, me mandaram uma palestra errada, me mandaram uma palestra e você não vai acreditar, me mandaram a palestra errada e me mandaram a palestra sua. Sabe qual foi a palestra que me mandaram, Ricardo Sá? Quem tem que mudar sou eu. Eita! Ricardo Sá, eu chorei, joguei a palestra fora, mas aí eu comecei a ver você me dizendo verdade sobre a minha hipocrisia como cristã. E aqui em casa, a gente vive agora assim. Quem tem que mudar sou eu. É uma história cheia de detalhes, mas que bom, ficou com gosto de quero mais. Ficou. Ricardo Sá, missionário, aqui agora atuando em São Paulo. Nós temos aqui com os contatos dele. Põe os contatos do Ricardo aí, tá aí? Os contatos do Ricardo? Olha lá. Entra lá, procura ele, a esposa, a Eliana Sá. Gente, eu estou muito feliz e enriquecido aqui com a primeira participação dele aqui no meu programa, hein? Você vai voltar, meu brother. Pô, muita alegria. Voltar, obrigado. Tá? Ricardo, Deus abençoe. Amém. Reze por mim também. Amém. Amo você, viu? Sua bênção. Deus abençoe. Que alegria. Grande Ricardo Sá, gente, grande missionário. Vale a pena conversar com esse homem aí. Ó, Deus abençoe você. Final de semana abençoado. E ó, vai na missa, hein? Que Deus te abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tamo junto, gente.